Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de sociologia. No final dessa aula, eu quero que você consiga responder por que a sociologia só apareceu no século XIX e não antes. Se no final dessa aula você não conseguir responder essa pergunta, é porque você não prestou atenção na aula. Durante milênios, ninguém precisou de sociologia. Mas o que aconteceu para que ela se tornasse necessária? Eu imagino que você tenha respondido em sua mente. E talvez o que você respondeu nem tenha muito sentido. Ou talvez tenha. A sociologia nasce quando o mundo fica caótico. Farei agora uma breve explicação de como era o mundo medieval. O mundo antes da sociologia. A pessoa nascia e morria no mesmo lugar. Não tinha mobilidade, não tinha viagens, não tinha grandes descobertas. A pessoa vivia para trabalhar e vivia muito pouco e morria. Em questão de ganhos, as pessoas seguiam a profissão do pai. É daí que nós temos os sobrenomes que nós temos hoje. Ferreira, vem de ferreiro. Aquela família só mexia com ferro, trabalhava com serralheria, ia passando ofício de pai para filho. E as mulheres? As mulheres ficavam incumbidas de cuidar da família. A mãe era a que gestava as crianças, amamentava as crianças, cuidava de tudo, até que esse ser humaninho estivesse pronto para executar tarefas. As crianças eram vistas como adultos pequenos. Não tinha esse cuidado como se tem hoje com as crianças. Era uma espécie de, menino, você já consegue fazer isso aqui? Vai trabalhar então. Era mais ou menos assim. Existia pouca ou nenhuma mobilidade social. A sociedade era fixa. Não tinha mudanças, não tinha mobilidade, raramente uma outra pessoa ascendia socialmente, mas era uma coisa assim raríssima. E a igreja explicava tudo. Não tinha nada que a igreja não tivesse uma explicação. Correta? Nem sempre, mas ela estava ali fazendo seu papel, explicando tudo. Tudo passava pela igreja, a igreja é que mandava no Estado. E a tradição é que organizava a vida. Esse era o jeito de viver. Era a tradição que ditava as regras. Ditava o modo de vestir, o modo de falar, o modo de se portar. Até os próprios julgamentos eram baseados em tradições. Então, só para ficar gravado em sua mente, a tradição explicava a sociedade. Uma perguntinha para você pensar. Se nada muda, você precisa mesmo estudar a sociedade? A resposta é não. Se nada muda, você não precisa estudar a sociedade, porque você já sabe da previsibilidade da sociedade, então não há o que estudar. Não há necessidade de sociologia. Isso era no mundo medieval, não havia necessidade de sociologia. Aí vem um terremoto da modernidade. Aqui está o ouro da nossa aula. Que é o quê? 3 bombas explodiram ao mesmo tempo na Europa. E, a partir daí, houve a necessidade de uma ciência que estudasse a sociedade. Primeira bomba, a Revolução Científica. Galileu, Newton, foram pessoas extraordinárias que desenvolveram estudos fabulosos que quebraram a hegemonia da igreja e os olhos das pessoas passaram a se voltar para a ciência. Mas eles sofreram para aprovar suas teorias, foram invalidados, duvidados, até que a ciência conseguiu vencer. Mas não foi fácil. E aí a razão começou a substituir a fé. Aí vem a segunda bomba, a Revolução Industrial. Eita, trem! Revolução Industrial trouxe muitas mudanças. Primeiro, êxodo rural. As pessoas começaram a sair das zonas rurais e passaram a ir para as zonas urbanas. As cidades passaram a ficar lotadas
porque as pessoas se aglomeravam ali juntinhas, e aí começaram os problemas, a violência, a necessidade de ter drogarias, que não era esse nome na época, eram os boticários, houve a necessidade de ter polícia, de ter uma série de coisas que nós temos hoje que ajuda a sociedade a se manter intacta. E as fábricas, né? Na verdade, as cidades se formavam ao redor das fábricas, novos setores iam surgindo, novos problemas, saneamento básico, enfim, muitos problemas. E o trabalho infantil ficou em alta, já estava em alta desde que o mundo é mundo, desde que a criança aprende os primeiros a fazer esse movimento com as mãos, ela já começa a trabalhar na Idade Média, antes disso, porque, como eu disse, criança não era criança. Criança era um adulto pequeno. Então, nós temos o trabalho infantil, que era insalubre, as pessoas morriam muito cedo. Com 30 anos, as pessoas já eram todas acabadas, sem cabelo, sem dente, todas enrugadas, com os dedos todos estrupiados. As pessoas ficavam velhas muito rápido, muito rápido. E para completar o combo, nós temos a exploração da mão de obra, que fazia com que essas pessoas envelhecessem muito rápido, porque elas trabalhavam 12, 14 horas por dia. Isso me lembra um professor, né? Por isso que professor é tudo acabado, tudo velho, tudo zoado. Porque a gente dá aula de manhã, de tarde e à noite. Aí no fim de semana tem que preparar tarefa. Nesse momento, hoje é sábado, meu relógio desconfigurou. Hoje é sábado e eu estou aqui gravando aula para vocês. Sábado, gravando aula. Essa é a vida do professor, né? Por isso que os professores são todos feios, né? Por causa disso, porque trabalha muito, mas não se compara com a exploração que havia na Revolução Industrial. Nesse aspecto, eu tô até reclamando de barriga cheia. E a terceira bomba é a Revolução Francesa. Essa revolução, ela se deu pela queda do rei, pela queda da igreja, que era uma autoridade política, e veio com um lema forte, com ideias de liberdade e igualdade, para quebrar a dureza da época. E aí, com todo esse aparato, houve a necessidade de explicar as coisas, não mais pelo viés da igreja, mas pelo viés de uma ciência. E tudo que organizava a vida das pessoas desmoronou. E aí nós temos um problemão, é preciso solucionar, é aí que a sociologia chega. E no meio desse caos social, eu pergunto para vocês, pessoas saem do campo e vão para a cidade, quem vai organizar isso? A igreja que explicava tudo perdeu o poder, então quem vai explicar o mundo agora? O rei mandava em tudo, ele caiu, quem é que manda agora? Pela primeira vez na história, ninguém sabia como a sociedade funcionava. E a sociedade virou um problema a ser entendido. E aí vem a frase central dessa aula. É aqui que nasce a sociologia. Bom, os livros costumam falar da sociologia já apresentando os autores. Nessa aula eu fiz questão de fazer diferente. Agora que eu vou introduzir os autores. E nós vamos começar com Auguste Comte. Porque esse autor foi primordial para o surgimento da sociologia. Por quê? Porque ele olhou para o caos e pensou, precisamos de uma ciência para estudar a sociedade. E ele chamou, assim, primariamente a sociologia de física social. Aí depois, acertadamente, o nome se tornou sociologia. O sócio é de sociedade, é de social, e o logia é de estudo. E por que ele criou esses nomes? Física social e depois sociologia? Porque para Auguste Comte, a sociedade precisava ser estudada como a natureza. Aqui nós temos um encontro, né? Nas aulas passadas nós falamos sobre as ciências naturais e as ciências sociais. Ele começa a sociologia com a ideia fixada nas ciências
ciências naturais. Mas aí depois, com o andar da carruagem, nós vamos percebendo que a sociologia é uma ciência social, porque lida com a sociedade, lida com gente. E gente tem subjetividade, gente tem diferenças entre si e é preciso um olhar direcionado para isso. Bom, essa foi a nossa aulinha de hoje. E agora nós vamos fazer um exercício gostosinho. Não reclame!